Olá, hoje é o quarto vídeo aqui no canal, com poucas edições ou zero edição. E hoje nós vamos realizar uma prática de yoga, pensando em cuidar um pouquinho da sua lombar, do seu ciático e do seu quadril, tá bom? Aqui nós vamos falar um pouco sobre Ayurveda, para quem não sabe, é uma ciência de longevidade, de equilíbrio e bem-estar. Nós vamos falar sobre ciclo circadiano, sobre reflexões. Eu ainda estou pegando o ritmo por aqui, mas a ideia é poder compartilhar mais com vocês sobre como ter escolhas certas que vão realmente nos levar a um lugar de maior alegria, felicidade, e que não é o que a sociedade está nos trazendo como um pedido de performance, de metas e de ser extremamente produtivo, mas simplesmente um lugar de eixo, de equilíbrio, de você aprender a trabalhar com o seu corpo, de você aprender a se autorregular, se auto-observar e, a partir daí, tomar escolhas que realmente vão te levar a um lugar de mais prosperidade e de mais alegria no geral. Bom, como eu quero dar uma aula completa hoje, vamos ver se vai dar tudo certo, então eu já vou começar. Sobe no seu tapetinho ou pega uma toalha, uma canga, pode deixar uma almofadinha perto de você. Se você nunca praticou yoga, tudo bem, você vai conseguir fazer essa aula. Então, nós vamos cuidar das nossas articulações e de pontos críticos que normalmente a gente sente bastante, principalmente para você que trabalha muito tempo dirigindo ou muito tempo sentado. A gente acaba sentindo e enrijecendo parte de algumas musculaturas que já tem uma característica, uma complexidade, uma certa rigidez por natureza da estrutura dessa musculatura, desses tendões. Então é importante que a gente cuide. No yoga, nós chamamos de Pavana Muktasana, práticas que nós cuidamos das nossas articulações. E é saudável você cuidar das suas articulações e dessas regiões, desses pontinhos mais rígidos do corpo. Então você pode repetir essa aula quantas vezes você achar necessário, tá bom? Então, pegue o que você precisa e suba no seu tapetinho ou no seu apoio. Vamos lá. Então, nós vamos acomodar bem o corpo, o tronco, abre o peito, rola os ombros lá para cima, para trás e para baixo. Peito aberto, pontinha do nariz nem muito lá para o centro, nem muito lá para baixo. Mantém no eixo, no centro. Relaxe os braços sobre os joelhos. Se os seus joelhos estão muito fechados, elevados e está desconfortável ficar aqui, senta sobre uma almofada ou estende suas pernas. Se necessário, pause esse vídeo, pegue um apoio. É para que você, aos poucos, aprenda a alinhar a sua coluna, aprenda a sentar da forma correta. Sente-se sobre os isquios, são ossinhos aqui embaixo do glúteo. Inspira pelas narinas e solta o ar pela boca 3 vezes, relaxando o seu maxilar, relaxando a sua expressão, relaxando o fundo dos seus olhos. Solta até o último resíduo de ar, colocando uma intenção nesta prática, um objetivo, conectando com um sentimento de gratidão pela sua saúde, por essa escolha, por essa oportunidade, por esse momento de pausa que nem sempre você se dá. Percebe que isso sim é luxo, que isso sim deveria ser algo inegociável para você, esse lugar de autocuidado. Solta o ar pela boca, enche os 3 espaços, expande o abdômen, leva o ar lá para a direção das costas e para o peito. Solta por completo. Só mais uma. Se possível, vamos tentar manter a respiração só pelas narinas. Quando não tiver jeito, você solta pela boca, mas nunca puxa pela boca. Eu sei que a sua mente pode estar agitada aqui, mas nós vamos treinar desacelerar. Deixa a mente falar com você, mas faz o exercício de voltar para o seu corpo.
Nós estamos acelerados demais e pode ser até estranho você estar aqui parada, quieta, quieto. Parece que está atrasado, que tem tantas coisas por fazer, né? Mas fica aqui comigo. Você merece esse tempo. Você vai aprender a se condicionar a se dar esse tempo. É um exercício. Eu sei que não é simples, mas fica aqui comigo. Nós vamos realizar um movimento de círculo com o pescoço. Puxando o ar em cima e soltando o ar embaixo. O maior movimento que você puder. Quando vier pensamentos de estar atrasado, de pressa, impaciência ou até emoções difíceis, às vezes irritabilidade, você lembra que a prática do yoga não é uma prática de posturas comuns. Os asanas, que são as posturas, fica aqui, continua movimentando enquanto eu vou te explicando. As posturas, elas servem para regular o nosso sistema nervoso. Então, antigamente, quando foi criadas as posturas lá atrás, os praticantes, os antigos yogis, as antigas yoginis, eles pensaram nas posturas como um lugar de autorregulação. Então, se você tem prisão de ventre, você faz uma postura que estimula os ventos, a circulação, que levam o fluxo para baixo, estimulando o processo de eliminação. Se você está com um fluxo muito grande na mente, esse mesmo estímulo de Apanavayu, estou dando aqui um exemplo para vocês, continua aqui comigo, nessa região rígida que é o pescoço. Então, se você tem esse excesso lá na mente, a gente também vai estimular os ventos para baixo, pensando em maior aterramento, em convidar para vir para o corpo físico e sair desse campo mais volátil que é a mente. Então, as posturas, elas vão ter um objetivo. Hoje o yoga se transformou muito aqui no Ocidente. Amplia um pouco mais o movimento, agora o mais amplo que você puder. Mas mesmo assim, nós tentamos seguir alguns sistemas. Não que seja errado você abrir o seu tapetinho, fechar os seus olhos e sentir, respirar e movimentar. Tá certo. É yoga também. Essa escolha de se cuidar é yoga. É mais simples do que pensamos. Agora inverte o lado. O que eu estou querendo te dizer é que não é sobre performance. Você não precisa alcançar os seus pés. Você não precisa fazer a postura perfeita. Não precisa ser bom. Você só precisa ter um corpo e querer respirar melhor e se concentrar. Combinado? É sobre isso. Isso é yoga. Puxa o ar em cima, solta embaixo. Fica aqui comigo que essa região é muito rígida. Se der tontura, você para. Você comenta aqui pra mim se é a sua primeira vez praticando yoga. Eu fiz esse canal há uns 4 anos atrás e só agora eu estou postando os vídeos. Para você, se é a primeira vez que você chega aqui, eu quero saber se você fez essa prática inteira, se foi desafiador, se foi possível, como foi? Quais são suas queixas? Vamos conversar. Só mais um pouquinho aqui. Então começa a observar aonde repuxa, aonde dói. Levar sua atenção, sua concentração para lá. Só mais um pouquinho. Puxa bem grande o ar. Solta. Se der pelas narinas, controlando a saída. Vai cessando devagar. Veja se não deu tontura.
Estabiliza no centro, fecha os seus olhos, entrelaça os dedos das mãos, inspira e estende lá em cima. Você vai falar, nossa, eu fui me acalmar, entrei numa aula e fiquei com labirintite. Estende lá em cima, lá em cima. Descobri que sinto tontura com facilidade. Mas lá em cima. Imagina que a coluna quer alcançar o teto. Fica. Você vai começar a observar o desconforto e em vez do primeiro impulso de sair, você vai ficar. Essas práticas com um pouco mais de permanência são as primeiras práticas de Hatha Yoga. A partir do Hatha Yoga vieram Vinyasa Yoga, Ashtanga Vinyasa Yoga, todos os outros nomes que você vê por aí. Mas tudo vem do Hatha Yoga. Soltando o ar, a mão direita vai no joelho esquerdo e a mão esquerda vai na base da coluna, olha por cima do ombro esquerdo. Puxando o ar, leva o ar para o abdômen, expande o abdômen. E ao soltar, leva o umbigo lá para dentro e solta, torcendo um pouquinho mais. Olha por cima do seu ombro, desculpa, o máximo que der. Inspira lá em cima. Expira para o outro lado. Eu vou tentar não fazer edições. A vida é muito agitada, né? Muito corrida. E a gente começa a adiar os nossos objetivos, projetos. E às vezes você tem que lembrar que é melhor fazer pequenininho, imperfeito, do que adiar. Melhor você começar aqui. Como você pode no dia de hoje, mesmo que você não tenha um tapetinho, do que adiar. Mais uma vez, lá em cima, puxa o ar. E expira, solta para frente e para baixo. Não importa onde você alcança, solta. Sente o seu quadril, solta o pescoço, sente a cervical, solta a cabeça. Puxa o ar em direção às suas costas e solta um pouquinho mais. Observa o quanto o seu corpo pode estar dolorido ou inflamado, rígido, mas você quer apenas acolher a história do seu corpo, você não quer julgar, não hoje. Mais 3 respirações, você consegue ficar aqui. Puxa e solta. Aos poucos o corpo vai ficar mais maleável. Puxa, solta, solta mais o seu peso. Mais uma. Retorna devagar. E esse pé que está na frente, ele simplesmente vem para dentro. Vamos só trocar. Inspira, eleva os braços, entrelaça os dedos e espreguiça lá em cima. Expira, desfaz e solta o tronco para frente e para baixo. Fica. Inspira profundo. E expira, desce um pouquinho mais. Sente o seu quadril, sente o seu joelho, sente a sua respiração acontecendo. Observa se a sua mente hoje está muito agitada. Você não tem que ser calmo para praticar yoga. Você só tem que permanecer, seguir, deixar que a prática chegue no seu corpo mais sutil, na sua mente. Mais uma respiração profunda. Retorna devagar. Vamos afastar as duas pernas,
que já é desafiador para muita gente. Se for muito difícil ficar aqui, coloca uma almofada, 2 almofadas embaixo do seu glúteo. Não é para você arredondar a lombar. Abre o peito, cresce. Senta em cima dos isquios. Você pode até dobrar os seus joelhos, mas não faz uma curvinha lá na coluna. Do jeito que der. Você vai falar, Nalu, não consigo. Tudo bem, mas vai trazendo essa consciência corporal, essa intenção de abrir, mesmo que dobre. A gente não quer alongar a perna necessariamente. A gente quer começar a ajustar aqui, ó, o seu quadril, que é um dos maiores problemas, né, de má postura. Então, inspira, eleva os braços e expira, vem para a sua direita. Tudo bem se o joelho flexionar. Não precisa fechar tudo, você pode até ficar mais aqui em cima. E se você consegue, você fecha. Se você já é um praticante, se você já tem afinidade com o yoga, essa prática também serve para você. Com o tempo de prática, nós vamos percebendo que o yoga avançado é o yoga mais simples. E que as práticas mais avançadas mesmo são as meditações, os mantras, pranayamas, práticas internas, estudos. E as posturas complexas são resultado de um corpo que construiu uma boa base. Veja se desce um pouquinho mais. Deixa o corpo soltar. Mais uma respiração bem profunda. Retorna. Já está soltando um pouquinho, né? Inspira, eleva. Expira, inverte. Não precisa alcançar o pé. Não precisa fechar tudo. Pode até manter o peito aberto, mas se der, você vai fechando, vai soltando a cada expiração. Mais uma. E retorna. Com a ajuda das mãos, segura atrás dos joelhos para fechar. E nós vamos unir aqui, como se fosse uma borboletinha. Pode até deixar com mais espaço. Não precisa deixar tão fechadinho para você. Puxa o ar em cima, abre o peito. E expira, solta para frente e para baixo. Leva o nariz mais pertinho do pé, vai lá observar, vai sentir se você está com chulé, olha para o seu pé, veja se precisa de um creme, de uma hidratação. Se você é homem, olha lá se você precisa cortar suas unhas, se já não está na hora. Vai soltando o ar, vai aproximando. Yoga contemporâneo é para você que tem um dia corrido, agitado, passa às vezes 2 horas no trânsito, chega em casa, tem que cuidar da casa, dos filhos. Eu sei como que é, porque eu tenho um estúdio de yoga e percebo a demanda do dia a dia. Nós temos que lembrar que somos pessoas normais, não somos super-heróis. Uma prática de yoga simples, às vezes é o que o corpo precisa. Olhar para esses pontinhos doloridos. Inspira, olha à frente, cresce. Então a gente sempre vai puxar o ar subindo e soltar o ar descendo. Traz o pé um pouquinho mais para perto. Puxa o ar em cima, abre o peito. E expira, desce lá na frente.
Não precisa fazer força, só deixa a gravidade agir. Deixa o tronco bem pesado. Eu preciso hidratar os pés, não sei vocês. No Ayurveda, a gente passa bastante óleo de gergelim. E aqui no Brasil é outono. No momento de começar o que nós chamamos de dinacharya, as rotinas, de ser mais firme no nosso dinacharya, começar o que chamamos de ritucharya, que é o cuidado, pequenos ajustes num lugar de observação durante a transição de uma estação e outra. Então, nós começamos o ritucharya antes de acabar o verão e com o início do inverno, do outono. E o dinacharya nada mais é do que uma rotina que te equilibra. Isso aqui pode ser parte de um dinacharya, sua prática de yoga. Tomar água morna de manhã, observar a sua fome. Só mais um pouquinho aqui, eu sei que você quer sair. Respira fundo, observar a sua mente, ter, quem sabe, um diário de observação das suas emoções, escolher melhor os seus alimentos, incluir pequenas coisas que vão evitar possíveis distúrbios que são tendenciosos do seu corpo, da sua natureza, da sua prakriti. Retorna devagar. Eu sei que tudo é muito abstrato para você, mas calma, a gente chega lá. Estende as duas pernas. Lembra os isquios que encostam no chão. Como que fala isquio em inglês? Se alguém sabe, comenta aí e traduz para mim. São os ossos para sentar. Não lembro como fala. Inspira, eleva os braços. Pode flexionar os joelhos. Expira, segura onde você alcança. Aqui, alonga, abre o peito. E expira, aproxima o abdômen da coxa. Imagina que você quer apontar os isquios, bonito esse nome, né? Lá para trás. Alonga a coluna, fecha as escápulas, esses ossinhos maiores aqui que a galera chama de asa. Então você fecha e cresce aqui, cresce. A gente não quer levar hoje o queixo na canela, cresce. Quer levar o abdômen na coxa. Agora estende as duas pernas, retorna devagar. E aí a gente vai combinar o seguinte, se você for descer e arredondar toda a coluna assim, ficar assim, aí você vai repetir. Você vai flexionar os joelhos e vai descer dessa forma. Se você sente que tem espaço para descer com a coluna mais alinhada, aí você pode manter os joelhos um pouco mais estendidos, mas pode fazer uma leve flexão também. E nós vamos inspirar, elevar e descer. Já estão aqui. Devagar você retorna, bem devagar, uma vértebra por vez. Leva as mãos no solo, flexiona um joelho, flexiona o outro, inspira e leva o quadril lá para o alto. Se der, você solta o pescoço lá atrás. Se for muito, não precisa. Se for muito, você mantém o queixo bem coladinho aqui no peito. Devagar você volta. Perfeito. E nós vamos deitar as costas no solo. Vamos levar os pés na largura do quadril. Vamos levar as mãos em direção aos pés. E vamos realizar 5 movimentos. Tirando primeiro o pubis, primeiro a pelve, como se fosse uma ondinha. Então imagina que você vai primeiro empinar. Vou usar essa palavra para você entender. Bem suave. Então empinou aqui, bem suave. Aí vai fazer uma que chamamos de retroversão.
Imagina que vai levar a lombar no chão. Agora você vai sentir a lombar inteira no chão. E vai realizar 5 movimentos desse. Então vai tirar a lombar, percebe que passa a mão inteirinha aqui. E depois vai levar a lombar no chão. De novo. Imagina, ó, fechando e abrindo. Não sei se dá pra ver direito. Fechando e abrindo. Se não entendeu ou não der pra ver, você comenta pra mim, tá bom? Precisei fazer um corte, mas seguimos da onde estávamos. Então, estávamos nesse movimento pequenininho lá na pelve. Você já realizou 5, agora nós vamos tirar lá de baixo, como se fosse fazer uma onda, e levar o quadril lá para cima. Então, nós vamos puxar o ar, os pés estão na linha do quadril, e vai tirar o cóccix e começar a elevar. Vai tirar uma vértebra por vez, até elevar todo o quadril e entrar aqui numa preparatória da ponte Setu Bandhasana. Vai retornar devagar. Uma vértebra por vez. De novo. Lá para cima. Puxando o ar. E lá para baixo. Soltando o ar. Vamos mais 5. Um pouquinho mais rápido. Inspira. Expira. Inspira. Vai encontrando o ritmo. Expira. Inspira. O máximo que der, sobe. Expira. Inspira. Expira. Vamos mais 2. Inspira. Ativa glúteos. Expira. Mais uma. Lá em cima. Expira. E abraça os seus joelhos. Aproxima em Apanasana. Uma postura que estimula o processo de eliminação, purificação, liberação de resíduos, de excessos. Balança um pouquinho. Leva os pés no solo, relaxa os braços. Na posição mais confortável para você, deixa os joelhos se encontrarem, como se estivesse descansando um no outro. Vamos soltar 3 respirações completas. Relaxe todo o peso do seu corpo. Perceba os pontos de contato com o chão. Esse tipo de prática te ajuda a alinhar, a regular o seu sistema parasimpático. Ainda não fizemos nenhum movimento intenso para você sentir nervo ciático e tudo mais. Para você sentir o seu quadril. Mas a gente está tentando observar os pontos de tensão que às vezes começam internamente e vir para o lugar principal do corpo, que é a nossa coluna, nossas bases. Solta o ar bem profundo. Mais 2, com pausas. Mais uma. Você precisa desse momento para descansar e se regular. Uma respiração bem completa, solta pelas narinas. Devagar abre seus olhos. Nós vamos trazer o pé direito acima do joelho esquerdo. Talvez aqui seja o suficiente para você. Se você acha que é possível, você vai abraçar. Pode passar a mão direita entre esse espaço, entre esse vão, e abraça, segura no joelho esquerdo. Se a almofadinha está perto e o pescoço ficou assim muito desconfortável, põe uma almofadinha embaixo do pescoço. Balança um pouquinho se quiser. Solta o ar profundo aqui.
E a cada expiração, vá aproximando. Lida com os desconfortos do seu quadril. Vá aproximando. O quadril, a pelve, esse lugar tão sensível, fala das nossas emoções. Então não fica guardando. Expressa suas emoções. Trabalha a sua comunicação. Coloque os seus limites. Alongue o seu quadril. Respire e cuide do seu corpo. Você já resolve boa parte dos seus problemas. Isso também é yoga. Respire e aproxima um pouquinho mais. É desconfortável, mas é eficiente ficar aqui. Uma aula de Hatha Yoga. Aproxima um pouquinho mais. Desfazendo devagar, levando esse pé lá no solo. E o nosso pé direito, ele vai terminar de cruzar, certo? Então ele cruzou. E vamos soltar primeiro. Vamos sair um pouquinho com o quadril para o lado direito, só para ajustar, pouca coisa. E vamos soltar os dois joelhos para a sua esquerda. Vamos tentar levar o ombro direito em direção ao chão, estender o braço direito ou levar em direção à cabeça, apoiar a cabeça. A cada expiração, deixa torcer um pouquinho mais. Observa a sua lombar, observa a sua respiração. Imagina que as torções trabalham como se você estivesse realmente removendo impurezas, limpando. Imagina aquele pano sujo que você limpou a sua casa e torceu. Isso também acontece quando realizamos posturas que torcem, que estimulam o ato de torcer internamente. Inspira profundo, expira um pouquinho mais, vai um pouquinho mais. Mais duas. Retorna devagar. Empurra o solo do seu jeitinho, volta, deitada sobre o tapete. Apoia aqui o pé esquerdo sobre a perna direita. Pode ficar ali. Se você fez desse jeito, só repete exatamente igual. E agora, se você abraçou, então abraça e aproxima, balança um pouquinho. Respira com profundidade, deixa a respiração ser completa e chegar no limite dessa respiração. Deixa essa respiração ser ampla e aproxima mais um pouco. Tenta relaxar o seu quadril, aproxima mais um pouco. Mais um pouco.
Vem desfazendo devagar. Desculpe, não vamos desfazer por completo. Deixa a perna cruzada, dessa forma, a esquerda sobre a direita. Sai com o quadril um pouquinho para a sua esquerda e solta os dois joelhos para a direita. Leva o ombro esquerdo em direção ao solo. Solta todo o ar e torce, torce. Depois dessa prática, por mais leve que esteja sendo, você vai sentir alívio. E também uma sensação positiva de que você realmente fez algo por você. Você não está estimulando através de dopamina barata. Nessa 1 hora, ou quase 1 hora, você não ficou rolando feed. A cada vez que você pega no celular, às vezes fica 15 minutinhos. Você faz isso pelo menos 5 vezes por dia. Olha quanto tempo a gente perde. Essa prática cabe no seu dia. A gente precisa só conseguir ter os impulsos que nos levam na direção que é benéfica, que é saudável. Mesmo que isso leve tempo para se construir forte. Devagar, recolhe o braço, empurra e vamos virar de barriga para baixo. Inspira, leva o antebraço no solo. Observa se aqui a sua lombar dói ou se é possível e confortável. E devagar, se der, vamos empurrar. Olha lá para cima. E expira. Joelhos no solo e senta em direção ao seu calcanhar. Embalasana. Leva a testa lá no chão. Solta o ar pela boca. Se for desconfortável, apoie a testa sobre suas mãos. Relaxa aqui. Postura da criança. Acomoda mais pertinho do seu calcanhar. Às vezes é difícil chegar aqui. Eu não consigo ver como é a estrutura do seu corpo para te ajustar exatamente aqui. Mas o que eu quero te dizer é que você precisa acolher o seu corpo. Se os seus joelhos incomodarem, apoie uma almofada embaixo. Se a articulação incomodar você, pode até apoiar o travesseiro aqui entre o joelho e a perna. É importante que você deixe alguns acessórios, tecido, manta, uma almofada, até uma cobertinha para você. E devagar, chegue aqui em 4 apoios, mãos na linha dos ombros, joelhos na linha do seu quadril. Inspira, abre o peito, olha lá para cima. Expira, arredonda a coluna. Inspira, abre, olha lá para cima, umbigo em direção ao chão. Expira, fecha. Afasta as escápulas e segue nesse movimento comigo. Movimento e respiração. Movimento e respiração. Abre espaço lá na sua coluna. Estabiliza no centro, mãos na linha dos ombros. Os joelhos estão aqui, na linha do seu quadril. Nós não vamos mais abrir, certo? Vai ficar bem no centro, bem estável.
Nós vamos só desencostar o joelho do chão, contar até 5 e voltar. 1, 2, bem pertinho mesmo. 3, 4, 5. Voltou. Puxa o ar profundo. Repete. Tirou. Tá bem pertinho. 1, 2, empurra o chão. Distribui o peso até para a ponta dos dedos. Voltou. Respira e vamos mais uma. 1, 2, 3, 4, 5. Voltou. Perfeito. Agora deixe uma almofada perto de você se precisar. Nós vamos estender a perna direita e vamos trazer o joelho direito lá entre as suas mãos. E deslizar o joelho lá para frente, certo? Então esse joelho lá na frente. O máximo que der. Para muitos corpos esse joelho não chega aqui na frente. Vai até onde é possível, se necessário põe a almofada aqui na lateral, embaixo do joelho de trás. Se você tem espaço, traz o pé aqui mais para frente. Quanto mais para frente numa linha, como se fosse um L, melhor. Inspira, abre bem o peito, projeta a coxa esquerda lá para o chão, abre. E expira, solta para frente, para baixo e vem desenrolando a coluna. Uma vértebra por vez. Inspira, abre. Expira, fecha. Inspira, abre. Expira, fecha. Inspira, abre. Expira, desce e fica. Fica. Deixa abrir. Deixa ganhar espaço. Espero te ajudar nesse processo. É normal ser desconfortável. Observa como você lida com essas situações de desconforto. Solta bem o peso do seu corpo. Observa o desconforto. Deixa ainda mais pesado, aproxima mais do chão. Solta o ar pela boca. Fica. Devagar, retorna. Nós vamos trazer a perna de trás aqui para frente. Então, saiu lá de trás e cruzou aqui na frente. Algumas não passam. E aí você vai sentar dessa forma e vai soltar o tronco para frente de novo. Mas se ela cruzar, se ela passar, acomoda os dois lados do glúteo no chão e solta todo o peso do seu corpo. Deixa bem solto. Bem pesado. Como se fosse esmagar. Aprende a ficar.
Aperta um pouquinho mais, não importa onde você alcança. Inspira, retorna. Eleva os ombros e solta pela boca. 3 movimentos completos. Vai retornando ao centro. E nós vamos voltar para 4 apoios. Tudo que fizemos para um lado, a gente faz para o outro também. Vamos estender a esquerda, levar o joelho entre as mãos. Você pode deslizar a perna direita lá para trás. Lembra, você pode usar almofada, acessórios. Esse pé, quanto mais lá na frente, melhor. Mas às vezes a gente não tem muito espaço e fica meio aqui em cima. Aos pouquinhos você vai ganhando espaço, mas acomoda bem as suas articulações. Inspira no centro. E expira, desce, solta o pescoço e a cabeça, vem desenrolando, puxando o ar e abre. Expira, desce. Inspira, sobe. Mais uma. Expira, desce e fica. Você pode ir entrando aqui de pouquinho, se o seu quadril está doendo muito, uma região dolorida, sensível, rígida. Vai aos poucos. Deixa mais pesado o seu corpo. Aprofunda um pouco mais. Fica, respira, tá acabando. Essa não é a aula mais simples ou mais fácil só porque passamos posturas num ritmo tranquilo. Esse tipo de prática mexe bastante com as nossas emoções, por mexer com o quadril, estímulo de coluna, principalmente se você nunca praticou. Você pode se sentir irritado, sem paciência ou tranquilo, em paz. O objetivo é que com o tempo a gente ensine o seu sistema nervoso parasimpático que esse é um espaço seguro, que você construiu um espaço seguro em seu corpo, em sua mente. E você pode sair de um lugar de luta e fuga. Retorna devagar. E vamos trazer a perna direita por cima da esquerda. Você já sabe, repete igual você fez para o outro lado. Inspira em cima. Expira, solta lá para baixo. Depois você comenta para mim se te ajuda com uma aula que também trabalha ciático, lombar, quadril, mas que seja mais curta. Se você prefere que os próximos vídeos sejam num contexto de aula longa ou de aula curta. Compartilha comigo o que você prefere, o que te ajuda, onde dói. Fica aqui até o final, tá acabando. Você tem esse tempo, está se cuidando.
Veja se pode aprofundar um pouquinho mais. Deixa o corpo ceder, o corpo abrir espaço. Retorna. Nós vamos voltar para 4 apoios. Abre bem os dedos das mãos, vamos tirar os joelhos do solo e vir para a postura que chamamos de Adho Mukha. Cachorro olhando para baixo, empurra o chão. Olhar para o seu joelho, você pode flexionar um joelho, estender o outro. Mas espreguiça, solta o pescoço e a cabeça, como se o abdômen fosse encostar na coxa. Respira profundo. Aponta os isquios lá para cima. Olha a diferença, pode até olhar para mim. Aqui está errado. Aqui está certo. Mesmo que você dobre o joelho, mesmo que você fique na ponta do pé. Aponta os isquios lá para cima, sente alongar os posteriores da sua coxa. Balança se quiser. Leva a perna direita lá para o alto e gira. O pé vai em direção ao glúteo. Espreguiça. Não precisa girar muito o quadril. Sente alongar a perna esquerda. Volta. Só inverte. Volta. Nós vamos dar um passo com a direita. Um pequeno passo. Ó, 1, 2, cerca de 3 palmos. A gente quer ajustar o quadril, olha, ele quer abrir, a gente quer fechar. Vai trazer o lado esquerdo um pouquinho para dentro. Aqui você pode segurar na coxa, tudo bem. Pode flexionar um pouquinho o joelho da frente. Não tem problema. Mas vai fechando e apontando os isquios lá para trás e sentindo alongar essa perna direita. Sente abrir. Sente abrir. Inspira profundo, expira, fecha um pouquinho mais, não importa onde você alcança, vai aproximando o abdômen da coxa. Deixa abrir. Respira, olha à frente, dê um passo à frente, os 2 pés estão na mesma linha. Alonga, olha à frente, pode até levar as mãos na canela, inspira. Respira, fecha, pode até abraçar, fecha tudo. Inspira, olha à frente. E expira, dê um pequeno passo para trás, alonga. Expira, fecha tudo, fecha. Ajusta o seu quadril, vai fechando, deixa abrir. Pode segurar onde você alcança. Tá acabando, prometo. Parabéns se você chegou até aqui. Meus parabéns. Essa correria que é hoje em dia, são poucas as pessoas que conseguem controlar a mente por conta própria, dedicar 1 hora do seu tempo ao seu corpo, sem um personal, sem alguém direcionando você aí perto de você. Fecha um pouquinho mais. Inspira, olha à frente. Os
pés estão alinhados. Respira, fecha. E vem subindo, desenrolando uma vértebra por vez. Por último, pescoço, cabeça. Vamos trazer o queixo em direção ao peito, como se você fosse mergulhar lá para baixo. Inspira, abre o peito, olha à frente. Expira, fecha. Vem desenrolando. Mais uma. Queixo para dentro. Mergulha lá embaixo. Alonga, olha à frente. Vem desenrolando. Subiu. Perfeito. E agora nós vou chegar mais pertinho, afastar as duas pernas. Afasta. Certo? Chegamos aqui. Então a direita vai empurrar, a perna direita vai empurrar mesmo. E olha por cima do ombro esquerdo. Puxa o ar no centro e inverte. Puxa o ar no centro, inverte. Puxa o ar no centro, a última. Estendeu. Vai inspirar, subir lá em cima e vai soltar de uma vez um sopro Rá. Isso, balança. Solta, segura nos cotovelos se quiser. Vem desenrolando a coluna. Vamos afastar os pés na largura do quadril. Unir as mãos e descer aqui em cócoras. Se for muito, para hoje já pode sentar direto no solo. E no próximo vídeo eu te ensino aqui a fazer cócoras. Já fizemos uma boa posição, abrindo o quadril, em variação de Devyasana. Abre o peito. Respira fundo. Vai conectando com o sentimento de gratidão. Devagar. Nos desfazer sentar, ajuda com as mãos para sentar. Deita as costas no solo, pega a sua cobertinha se você precisar, pega a sua almofada, uma toalhinha para cobrir os olhos. Já sabe, nas minhas aulas deixa sempre uma almofadinha, uma cobertinha enrolada, quem sabe para você pôr embaixo dos seus joelhos. Realize os movimentos que você sentir, os últimos movimentos. Pescoço, dos joelhos. Solta o pescoço para um lado, para o outro, sem pressa. Você pode concluir esta prática com calma. Solta o ar pela boca e depois estende as suas pernas. Relaxa os seus braços, a lateral do seu corpo. Feche os seus olhos. Essa postura chama Shavasana, postura do morto. Como se pudéssemos morrer várias vezes durante o dia, ou até mesmo em uma única prática, para nossas crenças, nossas limitações, nossos medos. Esse é o momento de assimilar a prática. Relaxe o corpo, o peso do corpo. Mantenha os seus olhos fechados, vá acomodando o seu corpo até que você não necessite mais de realizar nenhuma movimentação. Relaxe o fundo dos seus olhos. Relaxe a língua dentro da boca. Relaxe o topo da cabeça.
Relaxe o peso das pernas e dos seus braços. Na prática do yoga, nós valorizamos muito o Shavasana, a postura do cadáver, de maneira que a morte entra no debate da prática. De uma forma simbólica, o Shavasana pode ser aplicado no momento de renascer, repetidas vezes em vida. Toda vez que essa postura é adotada, nós podemos morrer para o que não nos serve mais. E depois nascer alguns minutos à frente, renascer com disponibilidade no peito. Disponibilidade no peito e vigor na forma de olhar a vida. Vai soltando o seu peso, soltando o seu corpo. A língua se solta dentro da boca. Cada vez que você solta o ar, você deixa o corpo se afundar um pouco mais sobre o solo. Observe o seu corpo e a resposta ao estresse como uma prática, uma única prática, você já se sente diferente. Esse não é o momento para você dormir. Você está totalmente acordado, desperto e relaxado. Deixe o seu corpo aumentar a quantia de serotonina nessas fendas sinápticas que produz a sensação de bem-estar. O yoga é uma prática que se enquadra nessa atividade. Permaneça, fique. E se você preferir, permaneça. Se você sentir de retornar, respire profundo. Movimente os dedos dos seus pés, das suas mãos. Retorne no seu tempo, com calma e presença. E aqui e agora, eu me despeço. Obrigada por passar esse período, esse tempo comigo. Namastê.